Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos chegando para a gente conversar sobre postura. Bom dia, vamos chegando para a gente falar um pouco sobre postura. De que postura estamos falando, de que postura estamos... sobre qual postura estamos nos referindo. Bom dia. Continua chamando Instagram. Falha no envio. Uhum.
Bom, bom dia. É difícil ainda reunir pessoas aqui em torno desse pensamento do corpo presente, mas isso faz parte do movimento. Eu queria falar hoje, fazendo um prolongamento do Dia Internacional da Dança. Ontem eu não pude fazer o 7x7, o 7x7, o 7x7, né, por conta de questões pessoais e nem tão pessoais assim, mas hoje eu vi algumas publicações sobre dança, sobre a importância do mover-se alegremente, né, e uma coisa que eu fiquei pensando, né, pensei em postura. Então, movimento e postura, né? De que postura que a gente fala? De que postura que estamos falando, né? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, né? A gente sabe, né, que nosso corpo nunca está parado, mesmo quando aparentemente parado, ele nunca está parado, porque existem muitas dinâmicas ocorrendo internamente, vamos dizer, para dentro da pele desse corpo, que estão obviamente relacionados ao externo. O nosso corpo, ele não é independente do nosso ambiente. Nosso ambiente interfere diretamente no nosso corpo, seja pela temperatura, seja pelas condições espaciais do ambiente. Se eu estou num ambiente mais expandido, o meu corpo tem uma tendência a ser mais expandido. Se eu estou num ambiente mais contraído, mais comprimido, mais fechado, o meu corpo, ele vai responder a esse ambiente, e isso cria ações internas nesse corpo, de tensão, redefinição de postura. O teu corpo, ele vai responder a essa dinâmica externa, né? Isso eu tô tateando alguns pontos. Obviamente, existem inúmeros pontos que a gente poderia elencar de afetos que nos movem, né? E eu posso estar aparentemente parada, eu posso não estar movendo nenhuma parte do meu corpo, né? No que tange aos nossos olhos, no que tange a nossa percepção visual. Então, eu olho para alguém e vejo um corpo parado, né? Muito embora a gente saiba que todas essas ações estejam ocorrendo. E o nosso corpo, ele não foi um corpo feito para ficar parado. O corpo, ele não é uma cadeira, ele não é um objeto qualquer. O corpo... Oi, Cíntia, bom dia. Obrigada por vir compartilhar esse momento. O corpo, ele não é uma cadeira, ele não é uma geladeira, ele não é um guarda-roupa, ele não é. O corpo, ele é construído, ele é formado, ele é desenvolvido para o movimento. Então, quando as pessoas falam postura, a postura implica uma coisa rígida, fechada, né? A postura indica uma condição para esse corpo. Então, muitas pessoas falam, Tuti, coloca vídeo das pessoas sentando numa cadeira, a melhor posição para se escrever no computador. Hoje as pessoas passam muito tempo sentadas escrevendo. Mas essa postura, ela não é externa. Ela não adianta eu fazer um vídeo ensinando as pessoas a se sentarem, né? Por quê? O nosso corpo, ele tem determinadas condições. Essas condições são inerentes a ele. Então, não adianta eu falar para uma pessoa que tem algum tipo de encurtamento que ela tem que se sentar sobre os dois isquios, ficar retinha para poder escrever no computador. Isso é uma falácia, isso é uma grande mentira, né? A postura, ela é adequada, aquela postura confortável para você desenvolver um trabalho, ela vai ser adequada às condições presentes nesse corpo. Então, se eu tenho questões corporais, eu vou procurar a melhor maneira de eu me sentar e me sentir bem. Então, se no decorrer do meu tempo de escrita no computador, no meu tempo de sedentarismo corporal, eu preciso
fazer ajustes constantes a esse corpo. Então, ora eu vou sentar com a perna de índio, ora eu vou colocar o meu pé no chão, ora eu vou mover o meu pescoço. Eu vou procurar modos de, no decorrer desse tempo que eu fique parada escrevendo, eu vou procurar modos desse corpo poder operar de uma forma tranquila, saudável. Aí as pessoas falam, mas passa o dia e eu acabo com dor na lombar. Sim, então se você tem dor na lombar, você vai usar das suas próprias mãos para criar uma massagem. Você pode usar o processo da escovação, que eu já coloquei aqui, que está lá no IGVT. Você pode lançar mão de toque para você criar conforto para o seu corpo. E obviamente, né, pessoas que não têm uma aproximação com o trabalho corporal, elas vão ter mais dificuldade, porque um corpo que está mais treinado, um corpo que está mais flexível, um corpo que está mais dinamizado, ele vai responder a esse momento de uma forma, e um corpo que está mais sedentário vai responder a esse momento de outro. Mas não existe uma postura que eu deva fazer para ficar diante de um computador ou de qualquer coisa que eu pratique. Eu tenho que encontrar nesse movimento, nessa ação, eu tenho que encontrar um lugar que o meu corpo responda de forma satisfatória a eu conseguir desenvolver essa atividade. E normalmente, ao longo, você precisa lançar mão de movimentos. Então, se estou de pé, eu vou ter que flexibilizar o meu joelho, eu vou ter que dar uma soltada na minha bacia, eu vou ter que, com o passar do tempo, ir reorganizando esse corpo. Eu não posso dizer, essa postura é aquela que eu vou ficar do começo ao fim. Isso é uma grande mentira, porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Porque o nosso corpo responde tanto ao meio como às próprias condições que são inerentes a ele. E quem constrói essas condições? Somos nós, os responsáveis pelo... Oi, Esté, bom dia! São as condições que nós criamos para esse corpo ao longo da nossa vida. Então, se eu dediquei o meu corpo a ele ficar encurtado, machucado, se eu orientei esse corpo a não responder às situações do meio, eu não ter desenvolvimento, eu vou ter mais dificuldade. Ao passo que, se eu tenho um corpo que eu joguei bola, eu corri, eu andei de bicicleta, eu subi em árvore, eu expandi esse corpo de diversas maneiras diferentes. E não estou falando aqui de aula de dança, de aula de postura, de aula de yoga, de fisioterapia, não estou falando de nada disso. Estou falando de um corpo que se desenvolveu, que aconteceu no seu tempo e no espaço de diversas formas. A minha proximidade com o meu corpo vai me trazer condições de dar resposta no momento de uma necessidade. Então, se eu preciso ficar parada diante de uma tela de computador, eu tenho recursos internos, recursos meus de sensibilidade, percepção, para que eu resolva, eu readeque esse corpo ao longo do dia, né? Se ao final do dia eu estou estraçalhada, nada melhor do que um banho quente, uma boa noite de sono para se recuperar e ir para o dia seguinte. E, logicamente, tudo que você puder colocar de movimento dentro dessa tua dinâmica diária, ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. Então, o que eu queria reiterar, assim, fazer essa ponte com o Dia Internacional da Dança, né? Que se escalda pés, boa, porque é um relaxamento profundo. Ainda mais agora, né, Esté, que tá chegando o inverninho. Gente, o escalda-pé é tudo de bom, porque é isso, você vai afetar toda a dinâmica. O escaldapé ele não fica só no pé, né? Ele vai relaxar, ele vai trazer um benefício, circulação sanguínea, ele vai aumentar a tua circulação, ele vai trabalhar nas vias do olfato. Aí você pega um livrinho, né? Ou uma musiquinha e coloca. Então, outros sentidos, né? Também alinhados com
com esse processo de escaldapé? Exatamente. Então é você cria condições. Então a gente vê muita gente publicando dança, e dança é uma coisa linda, dança é uma coisa maravilhosa, né? A Stek tá aqui, é dançarina. Então, a Cíntia é a dançarina também das mãos, né? A Cíntia é a grande dançarina das mãos, da sensibilidade, da percepção. Então, quando a gente fala da dança como algo externo a gente, como algo a ser apreciado no outro, a gente está perdendo uma grande oportunidade de reconhecer a dança que existe na gente, que existe na nossa postura dinâmica, que existe nas condições que a gente cria diariamente para esse corpo e que não precisa estar vinculada a nenhuma forma pré-estruturada de pensamento. Lógico que se você tiver condições e gostar de fazer uma yoga, um trabalho corporal, ou uma técnica de dança, ou qualquer outra coisa, muito melhor. Mas a gente sabe que hoje a gente vive momentos um pouco mais delicados, né? No trabalho corporal, do corpo presente, que eu dou aula online, muitas pessoas estão arrumando espaço entre a cama e o guarda-roupa para poder se movimentar. Então, às vezes, a pessoa nem tem um grande espaço para poder se expandir, crescer o corpo, encontrar uma dinâmica de fluidez, né? Então a gente encontra essas limitações dentro do nosso dia a dia. Mas isso não impede de você observar, de você buscar movimentos pequenos, sutis, o escaldapé, o banho quente, a massagem com as mãos, o uso da escova, né? Bolinha, pauzinho, bambu, milho, enfim, são muitas coisas que você pode lançar mão para você criar um tempo de relaxamento, um tempo de apreciação do próprio corpo, um tempo de... a minha gata, um tempo de apreciação do próprio corpo, um tempo voltado para você, para se recuperar dessa extensão do dia, às vezes muito cansativo, entendendo que não existe uma única postura que sustenta você numa posição. Isso é uma grande bobagem, né? Isso é uma grande bobagem, a gente dizer isso de forma seca e criando receitinhas, formulinhas de como você deve se sentar na frente de um computador para passar o dia, sem olhar, sem observar as condições do ambiente, as condições do seu próprio corpo, que isso é a nossa grande resposta. E sabendo que nenhum corpo foi desenvolvido, gerado para ficar parado, senão a gente não teria essa grande gama de movimentação, de possibilidades que o corpo traz, né? Nós não somos poste, nós somos seres de movimento, do movimento, e assim a gente deve olhar para nós e nos respeitar, tá? Então eu queria muito trazer essa reflexão do dia, eu vou deixar ela gravada porque para mim isso é uma resposta ao Dia Internacional da Dança. E uma coisa que tem me chamado muita atenção aqui no campo da internet, do Instagram, eu vejo uma grande parcela de fisioterapeutas entendendo hoje que o movimento ele não é seccionado, que o corpo não é seccionado. Então hoje se fala muito da descoberta das fáscias, que não tem nada definitivo e concluído em relação às fáscias, porém é um lugar onde a gente, né, principalmente os fisioterapeutas, começam a entender que quando você move o pé, você está movimentando outras partes do seu corpo porque está tudo conectado. Não existe uma separação entre as partes do corpo. Isso só serve para questões de estudo, para questões de localização, talvez, de alguma questão, mas o corpo, ele é uma rede, ele é uma teia. Então, se você move um fio, você está mexendo com, né, um fio aqui, você está acionando uma parte lá. São várias peças que se relacionam, né,
várias partes relacionadas e nisso tudo está agregado, né? Finalmente, amém, Mas o que eu acho que as pessoas tinham que ter a ética de dizer é que isso, a dança sempre observou, sempre fez a conexão. E tudo isso conectado pelo afeto, pelo sentimento, pelas emoções que o nosso corpo traz, né? Então a dança, ela não é algo externo a nós. Estou falando de duas coisas hoje aqui, postura, dança, porque na verdade a gente tem uma ideia de postura estratificada, que não faz conexão com esse corpo, que é um corpo dançante. Então, não dá para separar também. Assim como o corpo, essas ideias não se separam. A gente olha a dança como algo estético, como uma arte do movimento e esquece dessa conexão que nós temos com a gente mesmo. Então, eu queria deixar um pouco esse recadinho aqui, né? E vou deixar ela gravada, vou deixar ela salva, porque eu acho que vale a pena essa reflexão, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço, Esté, daqui a pouquinho eu te mando o teu material e a gente se vê amanhã às 7h07 de novo. Um beijo, bom dia, divulga para as pessoas que acordam cedo, com olheira, com olhinho ainda de sono, então divulga para a gente estar aqui junto falando sobre movimento. Tá bom? Um grande beijo e um bom dia.